Olá, eu sou o João Pedro, sou professor de matemática e bem-vindo ao Cantinho da Folha. Bom, o tema do vídeo de hoje é juros simples e juro composto. Vamos começar pelo seguinte, o que seria os juros? Os juros é um tipo de remuneração que você ganha a partir de uma operação financeira. Como assim? Você inicialmente emprega um dinheiro, aplica, empresta, o que for, e você ganha uma remuneração por esses serviços, que é uma taxa que é aplicada em cima desses valores que você empregou, certo? Esses seriam os juros, um tipo de remuneraçãozinha. Vamos lá, juros simples e composto. Vamos começar pelos elementos principais. Os juros, representado aqui como a letra J, ele tem alguns elementos. Os juros, ele é calculado a partir de capital, certo? Que é o valor inicial empregado. Uma taxa, que é aplicada nesse capital aqui, representado pela letra I. E essa taxa é aplicada ao fim de determinado período, seja meses, semanas, dias, anos, semestres, trimestres. Ela sempre é aplicada no final de cada período. E se eu estou aplicando uma taxa ao final de cada período, eu também preciso saber os períodos, que a gente chama de tempo, representado pela letra T, em algumas ocasiões pela letra N, dependendo do autor. Então, esses elementos aqui compõem a parte dos juros, certo? Então, os juros é calculado a partir desses caras aqui. Ao final disso, ao final de todo esse processo de você aplicar os juros sobre um capital, determinado tempo, com determinada taxa, a gente gera um montante, que é a letra M. Montante. O montante é o valor final dessa operação financeira. Montante. Certo? Daí, o que acontece? O montante, ele é calculado pelo seguinte, ó. Ele é o valor final, então a gente precisa primeiramente do valor inicial empregado, que é o capital, mais a remuneração que recebeu por esse dinheiro que foi empregado, que é os juros. Então, montante é, vou colocar um símbolo de igual aqui, ó. Montante é o capital mais os juros, ok? Beleza. A partir daqui a gente tem os juros simples e os juros compostos. Beleza. A partir de todos aqueles caras que a gente viu antes, os juros, o capital, a taxa, tempo e o montante, a gente tem dois regimes. O regime de juros simples e o regime de juros compostos. O regime de juros simples funciona da seguinte maneira. Primeiramente, vamos calcular os juros. Como é que se calcula os juros no regime simples? Juros é igual a CIT. Relembrando, né? C é o capital, I taxa e T tempo, como a gente viu antes, certo? Assim que a gente calcula os juros. E se eu quiser calcular o montante, que é o valor final? Montante é o capital mais os juros, certo? Então, aqui, o regime simples é basicamente isso aqui. Você vai pegar o capital, a taxa e o tempo, aplicar e vai gerar uns juros. Com esses juros, você soma com o valor do capital inicial e tem o montante. Aí, dependendo de questões, exercícios, exemplos que forem fazer, a gente vai ter uma articulação entre tudo isso aqui. Pode te dar o montante e os juros para descobrir o capital. Pode te dar os juros, primeiramente, a taxa e o tempo para descobrir o capital. Então, tem diversas formas de apresentar isso aqui, certo? Juros compostos. Os juros compostos, a gente tem uma fórmula para calcular diretamente o montante, certo? Montante é igual ao capital multiplicado, né? Vou abrir um parênteses que eu vou fazer uma multiplicação
aqui 1 mais I, que é a taxa, elevado, isso tudo aqui vai estar elevado ao tempo. Então, aqui a gente já vê uma diferença brusca entre as fórmulas. Aqui é a fórmula dos juros simples, aqui é a fórmula dos juros compostos, né? E acontece o seguinte, essa aqui vai ter um crescimento maior, como vocês podem ver aqui, porque o crescimento é exponencial, enquanto que aqui vai ser um crescimento linear, que eu vou estar mostrando mais à frente como é que funciona e tal. Aqui, se eu quisesse saber só os juros, não, eu tenho o capital, tenho o montante, quero descobrir os juros. A gente pode usar o mesmo artifício daqui, ó. Montante é o capital mais os juros. Você calcula o montante, tem o capital e descobre os juros depois, simplesmente assim, se você quiser. Então, a gente tem aqui as diferenças entre os juros simples e compostos e, para melhor esclarecer, vamos a um exemplo. Ok, com essa situação, eu vou exemplificar para vocês o juro simples e fazer o contraste com o juro composto depois. Vamos lá. José aplicou uma quantia de 1.500 a juros simples durante 6 meses, com a taxa de 5% ao mês. Qual foi o montante? Fechou. Relembrando, no juros simples, a gente tem a formulazinha aqui para calcular o montante. Montante é o capital mais os juros, certo? O valor que a gente tinha inicialmente, mais aquele valor de remuneração, que é os juros, certo? Então vamos lá. Primeiramente, o capital. Capital, 1.500, nosso valor inicial que foi aplicado. Então, vou colocar aqui no cantinho, ó, 1.500 é o capital. Em seguida, como é que a gente calcula os juros? Pela fórmula, ó. Juros é CIT. C do capital, I da taxa dos juros, taxa de juros, e o T do tempo. Lembrando que o tempo e a taxa tem que estar em conformidade. Por exemplo aqui, 5% ao mês, o tempo está em meses, ótimo. Então não precisa mexer em nada, só colocar os valores. Mas, por exemplo, se aqui o tempo tivesse em, vamos supor, anos, teria que transformar em meses e assim por diante, certo? Então, vamos lá. C já está aqui. I, quanto que é a taxa? 5% ao mês. Vou colocar aqui. Izinho, 5% ao mês. E o tempo? 6 meses. Então, vai ser um capital de 1.500 aplicado a 5% ao mês durante 6 meses. Certo? Vamos lá, calcular ele aqui. Juros, 1.500 vezes 5% da taxa de juros. Aqui, ó, 5% significa que é 5 sobre 100 de porcentagem, né? E o tempo, 6. Ok? Vamos lá. Posso cortar esses dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, né? Relembrando o porquê, né? Multiplicação de frações, você pode eliminar os equivalentes de cima com os equivalentes de baixo. Então, 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Ficou 15 vezes 5 vezes 6. Isso tudo vai dar 450. 15 vezes 5 vezes 6, 450. Esse foi o valor dos juros, certo? Não é o montante ainda, ele quer o montante, ok? O montante a gente consegue com o capital mais os juros. O capital inicial era de 1.500, mais os juros que a gente acabou de encontrar, vai dar R$ 1.950 o valor do montante. Ok? Agora eu vou estar mostrando para vocês os juros compostos, a mesma situação. Ok, agora vou estar trabalhando aquela mesma situaçãozinha, só que dessa vez com juros compostos, certo? Para mostrar o contraste. E vamos lá. Na fórmula dos juros compostos, ela é um pouco diferente. Na fórmula dos juros simples, a gente tinha que calcular os juros, depois juntar com o capital para ter um montante final. Aqui, a gente tem o seguinte, o montante tem a seguinte fórmula. Capital vezes 1, já fixo, mais I, taxa, e T do tempo, certo? Isso aqui já é a fórmula que já dá um montante direto.
Então a gente não precisa fazer aquela soma no final, ok? Mesma coisa, o capital, 1.500. A taxa também é a mesma, 5% ao mês. E o tempo, 6 meses. E obedece às mesmas regras. Se a taxa não tiver em conformidade com o tempo, tem que ajustar para ficar tudo na mesma unidade de medida, ok? Então, já vamos aplicar isso aqui. O montante vai ser capital, 1.500, multiplicado por 1 mais, agora o valor da taxa, aqui ó, 5%, vou colocar em decimal, que fica mais fácil de representar aqui, 0,05, ok? E o tempo é 6 meses. Note aqui ó, que o tempo está num expoente, ok? Então, o montante aqui vai ser 1.500, 1 mais 0,05 vai dar 1,05, tudo isso elevado à sexta. Para ficar mais fácil, podemos utilizar aqui uma calculadora para fazer essa conta. Depois multiplicar por 1.500. Normalmente, em provas que apresentam esse tipo de questão, com juros compostos, que tem exponenciais assim, eles já dão um valor aproximado. Então, 1.500 vezes o valor dessa exponencial vai dar aqui, ó, R$ 2.010,14 aproximadamente, certo? Então aqui a gente viu na mesma situação que os juros compostos tiveram uma remuneração maior do que os juros simples. Ok, como a gente viu aqui na situação, onde tinha o capital de 1.500 para os dois regimes, simples e composto, a mesma taxa de 5% ao mês e o mesmo tempo que era 6 meses para o simples e composto, vamos fazer agora um paralelo entre esses dois, certo? Vamos começar pelo seguinte, o montante. O montante aqui, que foi o valor final após a arrecadação dos juros, foi de R$ 1.950. Enquanto que aqui foi de R$ 2.010,14. O que gera maior lucro para o regime composto. Mais R$ 60,14, né? Aqui de vantagem para os juros compostos. Ok. Aqui os juros arrecadados foram de 450. Aqui a gente não calculou. A questão só perguntava sobre o montante. A gente usou aquela fórmula lá no início, que dava direto o montante. Como é que faz para calcular os juros? Faz o seguinte, ó. A gente sabe que o montante é o capital mais os juros. A gente sabe que o montante deu 2.010,14. O capital era de 1.500. E os juros? Agora é só fazer uma equaçãozinha normal. Esse 1.500 passa para lá subtraindo, afinal ele está somando. E os juros arrecadados vão dar R$ 510,14. Ok? Então aqui, novamente, sai ganhando. Ó. Aqui arrecadou mais juros do que aqui. Certo? E por que isso aqui está acontecendo? Por que nesse regime aqui teve maior arrecadação final, maior juros do que aqui? Pelo seguinte, aqui os juros são aplicados ao capital inicial apenas. Então, você vai pegar os juros ali todo mês, o mesmo valorzinho. Isso faz com que os juros, a função dos juros, cresça de maneira linear. Imagine aqui se fosse uma função, começa aqui no 1.500, que é o ponto inicial, e vai crescendo de maneira linear, retinha, certo? Uma reta. Enquanto que aqui, no regime composto, cresce de maneira exponencial. Afinal, o juros aqui é calculado ao fim de cada período e não da parte inicial.
Então aqui, o primeiro mês arrecadou juros, beleza. No próximo mês, os juros que vai ser calculado vai ser em cima do capital e os juros que já tinha sido calculado antes. Então, os juros vai ser sempre aplicado em cima dos juros anteriores. Por isso que vai fazer essa função aqui crescer de maneira exponencial. Então aqui é um crescimento retilíneo e aqui um crescimento exponencial, certo? Dá para anotar isso também pela diferença de fórmulas. Aqui a fórmula, montante, capital mais juros, e os juros é CIT. Tudo multiplicativo, o que vai fazer com que cresça de maneira linear. Enquanto que na fórmula dos juros compostos, a gente tem uma variável aqui no expoente, desculpe, o que torna essa função aqui uma função exponencial. Daí tem a diferença entre o juros simples e o regime composto. Bom, é isso. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Deixe sua dúvida, sua sugestão aí embaixo nos comentários. E é isso aí. Bons estudos, se cuidem e até a próxima.